Gente, alguns de nós não se molharam, outros não tiveram tanta sorte, né, para chegarmos aqui. Mas que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos mantenha todos unidos pelos mesmos laços de amizade, carinho, respeito e esperança de dias melhores. É sempre com alegria que nos reunimos em nome do Cristo, pois se renova em nossos corações as melhores aspirações de dias melhores. Pois o mundo onde vivemos é um mundo marcado pelas dificuldades, pelos problemas cotidianos, e sem Jesus, sem Deus em nossas vidas, estes problemas e essas dificuldades tendem a ser muito mais difíceis do que são por si só. Então, felizes somos cada um de nós que temos o privilégio de nos reunir em nome do Cristo, pois Ele disse que quando assim o fizéssemos, Ele ali estaria. E se Jesus está conosco, a pergunta que nós devemos fazer é: nós estamos com Ele? E para estarmos com Ele, Jesus, é necessário que estejamos em pensamentos, palavras e ações. E é por isso que vimos sempre a casa espírita em busca do precioso conhecimento, para que possamos ter um farol que ilumine os caminhos por onde cada um de nós haveremos de trilhar, para que não caminhemos às escuras, porque Jesus é a luz do mundo. E nesta noite nós teremos a oportunidade de trabalhar um tema que ele é evangélico sob uma concepção, mas ele é muito mais filosófico e doutrinário. Nós falaremos sobre a justiça da reencarnação, ou se há, como diz aqui, justiça na reencarnação. Eu pergunto aos senhores, quem aqui não acredita nesta tese da doutrina espírita? Fiquem à vontade. Tem muitas pessoas que vêm à casa espírita e que não são espíritas. Eu conheço muitos evangélicos, muitos budistas, católicos, protestantes, que não acreditam. E nós, por respeito à convicção alheia, entendemos que este pode ser um dogma espírita e respeitamos a opinião alheia. Mas antes de discutirmos quem está certo ou quem está errado, nós temos que respeitar, sim, a convicção alheia. Mas para nós espíritas, a reencarnação é a advogada fiel da justiça, da bondade e da misericórdia de Deus em relação a toda a nossa existência. Porque sem este ensinamento, sem esse postulado, tudo perde o sentido, tudo perde a razão, e nós, com certeza, podemos descaminhar para um vale de lágrima e de dor. Portanto, para nós espíritas, este é um dogma que todos acreditamos, mas eu reitero a questão. Alguém não acredita? Por favor, eu adoraria que colocasse para que nós conversássemos. Não como donos da verdade, mas como seres em processo de aprendizado constante, que é o que somos hoje aqui no planeta Terra. Bom, eu esqueci o controle. Então, se existe justiça das aflições, eu esqueci o controle. Logo, ele gerou uma consequência, não foi? Eu tive que ir lá e todo mundo falou, nossa, mas ele já esqueceu. Quem passa dos entas sabe que a gente ainda meio esquecido, né? Mas, enfim. Então, reencarnação. É necessário que nós falemos sobre conceitos para que possamos realmente entender. A reencarnação significa o retornar do espírito ao corpo tantas vezes quantas se tornem necessárias para o autoburilamento, ou para o aperfeiçoamento, para a evolução, para o aprendizado, como queiram. E quem nos diz isso é Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, do Estudos Espíritas, na questão 69. Logo, a reencarnação significa retornar do quê? Do espírito. É o retornar do corpo? Não. Portanto, a reencarnação difere profundamente da ressurreição.
Porque quando se fala na ressurreição, fala-se na ressurreição da carne. Né? Ou muitas vezes na carne. Mas o que nós espíritas realmente temos como postulado dogmático, ou seja, que nós acreditamos por convicção lógica da bondade, do amor e da misericórdia de Deus, é o princípio da reencarnação do espírito. Portanto, o que é do corpo, e o que é do espírito é do espírito. Encontraremos várias passagens evangélicas fazendo considerações a respeito desta passagem. Nicodemos, que era um homem muito sábio, conversando com Jesus, perguntou-lhe: mestre, como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Ao que Jesus responde: o que é do corpo, e o que é do espírito, é do espírito. E aqui cabe uma consideração: a diferença de espírito e de alma. Na verdade, é a mesma coisa, ou o mesmo ensinamento. Contudo, o espírito utilizamos para determinar um ser desencarnado do corpo, e alma para representar alguém encarnado. Então, eu tenho alma. Quando eu me desencarnar, eu terei espírito, mas em verdade é a mesma coisa. Não é? Pois então, a reencarnação não é o postulado da doutrina espírita. Vocês acham que é a doutrina espírita que criou a reencarnação? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Isso já é antiquíssimo, é milenar. Se nós formos olhar nos filósofos, Pitágoras, Platão, todos eles já falavam sobre reencarnação. Os egípcios já falavam sobre reencarnação. Mas é da mesma forma que o Espiritismo coloca a reencarnação? Claro que não. Era diferente. Por exemplo, para os hinduístas, que acreditam na reencarnação, eles acreditam num termo chamado metempsicose. Já ouviram falar nesse termo? Ah, mas se vocês voltassem no corpo de um cachorrinho, de uma barata, vocês iam entender. Ou seja, é a possibilidade de reencarnação em outros seres que não o ser humano. É a metempsicose. A doutrina espírita acredita nisso? Não, de maneira alguma. Por quê? Porque nos nossos postulados nós estamos dentro de leis eternas e imutáveis do Criador, que fala do progresso. Então eu não posso jamais retroceder. Eu sempre evoluo a partir do momento em que eu estou. O máximo que eu posso fazer é estacionar, mas nunca retornar. Não que eu seja melhor que o seu cachorrinho. Eu acho que ele é melhor do que eu e muito melhor do que muitos de nós aqui, né? Já diziam que quanto mais nós conhecemos os animais, mais nós deixamos de acreditar nos homens, né? Porque eles são fiéis e são honestos. Mas aqui, falando da genealogia humana, do ser humano, como ser criado por Deus por amor. Então, nós não podemos retroceder. Nós sempre evoluímos. Então, lá na Índia, no Egito, na Grécia, e até mesmo no próprio cristianismo, isso é muito discutido. Muitos evangélicos com quem eu tenho a oportunidade de conversar por laços de amizade perguntam, eles falam, mas não tem lugar nenhum a reencarnação. Isso é invenção do Espiritismo. No entanto, tem uma passagem em que Elias, um grande profeta do Antigo Testamento, subiu numa carruagem de fogo e foi arrebatado aos céus. E na profecia de Malaquias dizia que ele, Elias, haveria de voltar. Aí perguntaram a Jesus se Elias voltaria. Aí alguns dos discípulos que estavam lá falaram assim, olha, ele voltou sim, é João Batista. Aí Jesus diz, Elias já voltou, mas vós não o reconheceram, ou vocês não o conheceram. Fazendo alusão de que seria o próprio João Batista. E se formos estudar a doutrina da lei de causa e efeito, ou da lei de Talião, que não é espírita, mas da lei mosaica, do olho por olho, dente por dente, nós vamos perceber que João Batista, ele é decapitado como Elias, lá no Antigo Testamento, manda decapitar vários profetas de uma seita chamada Baal, porque não foram capazes de atear fogo numa fogueira molhada. E ele mandou a passar fio de lâmina a todos aqueles
profetas. E olha aí a lei de causa e efeito, a lei de Talião, dê o nome que quiser, colocando. Óbvio que isso são conjecturações espíritas acerca do assunto. Mas nós encontramos, sim, lá nos evangelhos, essas afirmações. Portanto, a reencarnação, ela é comprovada cientificamente por várias formas. Vá agora no YouTube e coloca estudos científicos sobre reencarnação. Vai ter uma dezena de exemplos irrefutáveis. Sabe o que é irrefutável? Que não está comprovado, mas por questões dogmáticas, por ferir o interesse de muitas pessoas, isto não é aceito. Não é? Agora, através dos vários fenômenos, somos conduzidos à tese da pluralidade das existências. Quem já perdeu um ente querido muito precoce aqui? Onde é que está a justiça de Deus? Que conforto você tinha para o teu coração no momento da perda daquele ente querido, daquele ente amado? Meu Deus, se existe um ser, por que isto acontece? Se você não buscar serenidade na possibilidade do retorno, da bondade de Deus, da justiça, isto vai acabar com o teu ser. Vai fazer com que você perca a tua fé, a sua dignidade e torne a dor da perda do ente querido ainda mais triste e dolorosa do que ela já é. Então, se você vê nas histórias de Chico Xavier, quando ele relata naquelas psicografias para as famílias a situação dos seus entes queridos, aquilo é um consolo, uma esperança. E não estamos aqui querendo defender a tese de que nós somos os donos da verdade, não. Ainda que não exista a reencarnação, em tese, porque eu creio e eu sei da reencarnação, ainda assim eu sei que ela traz para os corações doridos de muitas criaturas a certeza de que Deus está à frente de tudo. E de que por maior que seja a aflição, a dor e a dificuldade que ela esteja enfrentando, amanhã será um novo dia, trazendo a ela esperança, trazendo ela sentido, trazendo ela razão. O homem não morre, meus irmãos, quando ele desencarna. O homem morre quando ele perde a capacidade de amar, quando ele perde a capacidade de ter esperança, quando ele perde a capacidade de acreditar em outro ser humano, porque aí a vida dele se torna um tormento. Portanto, nós comprovamos a reencarnação através da mediunidade santificante, não como fenômeno, mas pelo bálsamo que ela traz às almas das criaturas. A obra espírita está repleta de ensinamentos neste sentido. No livro Os Missionários da Luz é relatado as experiências do reencarne de um espírito cujo nome era Segismundo, e os seus pais, não é que era Adelino e Sandra, se eu não estou enganado? Não era você não, viu, Sandra? Era outra Sandra. E eles, em vidas pretéritas, em vidas passadas, haviam cometido um homicídio com aquele espírito, com aquele ser. E ele não queria reencarnar, naturalmente, havia uma repulsa. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, pela justiça da reencarnação, prepara todo o cenário para que ele volte ao corpo físico, para que ele dê continuidade ao seu processo de evolução, que em última análise é o objetivo da existência de cada um de nós. Ou alguém aqui discorda disso? Estamos aqui para quê, gente? Para comprar carro novo? Para viajar? Para ter casa? Para curtir? Tudo bem, tudo isso faz parte da vida, mas não é o principal. Vá agora, nesse exato momento, no leito de UTI de um hospital e converse com o enfermo. Pergunta para ele o que é mais importante. Você vai ver o que é a resposta. Se for uma dor realmente verdadeira, ele dirá: a minha família, os meus filhos, as pessoas que eu amo. Porque isso é o que realmente importa. O restante é tudo acessório. E tudo fica. Porque o que é nosso de verdade é o que trazemos ao nascer e levamos ao morrer.
o demais é tudo elementos para que nós possamos aprender a viver. Ou como diz a música de Roberto Carlos, é preciso saber viver, não é? No contato com esse tipo de situação. Através da regressão de memória. Então, se você pegar um psicólogo, que ele faça aquela regressão à vida passada, ele com certeza vai dar claros indícios disso. As crianças prodígio. Outro dia eu estava olhando na internet, uma criança, ela não tinha mais do que 1 ano, ela tocava Beethoven. Pelo amor de Deus! Eu estou com 57, não sei tocar, nem parabéns para você. De onde vem isso, se não for uma coisa latente do seu espírito? Aí alguém fala, não, é herança do DNA dos pais. Os pais nunca viram, nunca foram numa escola de música, não tem ninguém na família que toque. Da onde vem isto? É uma herança do espírito. Porque para nós espíritas, através da reencarnação, e isso é importante que se diga, porque há muita confusão em relação a esse termo, nós sempre mantemos a individualidade. E o que é individualidade? Eu sempre sou o que sou. Não pense porque eu me desencarnei que eu vou me tornar santo. Não. Eu serei exatamente o que eu sou, com os meus defeitos e com as minhas qualidades. E eu mantenho a minha individualidade. O que existe é apenas um véu do esquecimento para que esse animismo que eu tenho, essa energia ainda tão arraigada ao que eu sou hoje, não prejudique a minha existência futura. De maneira que estamos repletos de exemplos. Os déjà-vus, né? A ciência sempre vai dar uma explicação, né? Através dos desdobramentos. O que é desdobramento? É aquela pessoa que está aqui, mas ela está aqui de corpo presente, mas de espírito lá no local onde ela está. Então está cheio de casos assim. Santo Antônio de Pádua, Joana de Ângeles, está cheio de casos na literatura espírita de pessoas que se desdobram, principalmente nas EQMs, nas experiências de quase morte, em que a pessoa sai do seu corpo, em espírito, obviamente falando, e ela vê tudo o que está acontecendo ali. Mas como pode ser? Ela está em coma. A ciência não encontra explicação. Por quê? É um desdobramento, uma emancipação da alma. Né? Então, as mídias sociais, você vai ver, está cheio de exemplos. Todos esses quadros que eu peguei ao preparar esse tema, eu fui colocando lá. Em 5 minutos eu peguei todos esses exemplos. E aqui é tudo documentário, falando sobre existências passadas. Essa aqui, você, minha filha, me chamou a atenção, porque a filhinha falava que ela era a mãe dela e a contando história era apavorada, sem entender o que estava acontecendo. E são estudos feitos não por espíritas, por pessoas que se dedicam, os cientistas que se preocupam, né, em relação a essa questão toda. Né? Agora, quando nós falamos sobre reencarnação, porque nós, em que pese ser um dogma, ou seja, algo que não se discute, é assim, pronto, mas nós acreditamos nesse dogma por fatos lógicos, por exercício de raciocínio. Mas, e quando se fala em justiça? O que é justiça? Quem é advogado aqui? Tem advogados, com certeza, né? Você está lá defendendo um cliente, um vai perder e outro vai ganhar. Então foi feita a justiça. Será? A gente não sabe. Nós estamos falando de uma lei dos homens. E muitas vezes nós associamos justiça com lei humana. E a lei humana, ela é passageira, ela muda com o tempo. Você vai em alguns países, o homem pode ter 4, 5, 6, 10 esposas. Não fica nisso não, viu, moçada? É lá no país lá. Mas para poder ter esse tanto de mulher, ele tem que cuidar de todas. Então aqui não vai dar para ter uma, né? Porque não dá para cuidar. É muito caro, né, as coisas. Mas enfim, lá é possível, está na lei. Aqui pode? Não, porque a lei aqui não permite. Mas e aos olhos de Deus? Então existe a lei humana
e a lei divina. Então, quando nós falamos de justiça, nós temos que ter sempre em vista a lei divina, a lei natural, a lei de Deus, que quer você queira, quer você goste, quer que você aceite, quer você não aceite, ela preside a tudo. Preside a tudo. Então, para a doutrina espírita, a reencarnação é uma lei de amor de Deus à humanidade. Aí aos que refutam, aos que negam, citando Paulo, quando afirma: ao homem está dado apenas padecer ou morrer uma única vez. Aí fala, portanto, essa questão de reencarnação é coisa de vocês espíritas. Só que aí você encontra o próprio Cristo ensinando-nos: nenhuma de minhas ovelhas será perdida. Ora, não há uma dicotomia aí, não há um conflito de entendimento. Portanto, o homem tende sempre a analisar os ensinamentos segundo ao verniz da sua conveniência, sem se ater à realidade do que de fato a lei quer nos ensinar. Daí a razão pela qual o próprio Paulo diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, o sentido da lei vivifica. Portanto, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está em João, capítulo 3, versículo 13. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. É uma promessa de Jesus Cristo que aparece em Jeremias 23, 1 a 6 e em Mateus, capítulo 18 a 12. Ora, se nenhuma das suas ovelhas se perderá, vamos trazer esse ensinamento para a nossa vida aqui agora? Vamos falar aqui. Lembra do maníaco do parque? Quem tem mais de 18 vai se lembrar, né? Foi um marginal perigosíssimo, tirou vida de muitas moças, muitas pessoas de maneira cruel, de maneira torpe. E ele estava em um programa de televisão, depois que ele se redimiu, né, que disseram que ele se redimiu, com a Bíblia embaixo do braço. Aí um pastor disse: ele aceitou Jesus, logo ele entrará no reino dos céus. E óbvio que o tempo baixou, porque tinha familiares da pessoa que morreu. Não é muito fácil aceitar Jesus e está tudo resolvido. De fato, aceitar Jesus é o primeiro passo e tem que aceitar mesmo. Mas, a partir daquele momento, reinicia-se na sua vida uma nova oportunidade de aprendizado, para que você possa liquidar todos os teus compromissos contraídos em face do seu irmão. Agora, se você não olhar isso pela perspectiva da pluralidade das existências, ou seja, das múltiplas existências, como você explica uma coisa dessa? Como explicar os encarnes de crianças precocemente? Como explicar crianças que já nascem com enfermidades terríveis, cegas, surdas, mudas, atrofiadas, e outras nascem tão bem? Como explicar a bondade de Deus se isto for por uma fatalidade ou tiver uma outra razão que nenhuma denominação explica? Ah, mas é pela vontade de Deus. Deus nos criou para sermos amáveis e para evoluirmos. E os problemas da vida constituem uma escola, uma oportunidade para que a gente aprenda. Então, Jesus ensina que as pessoas não entrarão no reino dos céus se a sua justiça não for muito superior à dos escribas e fariseus. A justiça dos escribas e fariseus era a justiça então existente à época. Como pode ser a justiça dos homens que nos referimos aqui? Portanto, para a codificação espírita, mais do que o dogma, a reencarnação promove a justiça. Eu usei esse verbo de promover mesmo, porque ela faz justiça. A reencarnação, portanto, é uma questão de justiça. Não é? E existem fundamentos para que afirmemos isso. Não estamos dizendo isso de maneira dogmática e aleatória. Estamos falando isso com base em preceitos e ensinamentos. Então vejamos aqui, vamos raciocinar juntos. Se admitimos a justiça de Deus, e aqui penso que todos nós acreditamos em Deus, não Deus que o homem criou,
Mas o Deus que criou o homem, que é um bem diferente, né? O Deus que o homem criou, quem é? Aquele Deus com barba, aquele Deus que pune, aquele Deus que diz assim, eu não gosto quando você faz isso, quando você faz aquilo. Este Deus é o Deus que o homem criou. Agora, o Deus que criou o homem é aquele que nos falta palavra e elementos para poder dizer o que ele é. Por isso que Kardec diz, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas que existem no universo. Porque nos faltam palavras para definir o indefinível, que é Deus. Mas se ele, Deus, este ser que eu acredito, existe, eu tenho que acreditar que existe a justiça, sim ou não? Porque se ele existe, e eu acredito, e ele é justiça pura, tudo que acontecer tem que ter uma razão. Então, se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que os fatos da vida têm uma causa. Tudo que acontece tem uma causa. Eu fui lá pegar o controle, por quê? Porque eu esqueci ele lá. A causa foi o meu esquecimento. Estou ficando velho. Esqueci. Mas fui lá, peguei, acabou, morreu a história. A vida continua. Então tem que ter uma causa. E se essa causa não se encontra na vida presente, a criança que nasceu naquela situação, que perdeu a vida de maneira precoce, meu Deus, como pode? Deve achar-se antes desta, porque em todas as coisas a causa deve preceder antes do efeito. Tem que ter uma causa para que haja um efeito. Não pode se inverter. Então é questão filosófica. Eu estou tentando simplificar, mas é um termo que dá para a gente viajar nessas questões aqui. Né? Então, há, pois, necessidade de a alma ter vivido para que possa merecer uma expiação. E aqui, um outro postulado do Espiritismo, que as encarnações são para o quê? Ou do quê? Vamos lá, quem é estudante aqui? Ela é de provas ou de expiação, né? As duas são as mesmas coisas, ou prova ou expiação, mas tem diferença sutil. Uma expiação sempre será uma prova, mas nem sempre uma prova será uma expiação. Uma prova, como o nome já está dizendo, é uma prova. Então eu falo assim, não, eu sou o cara da paciência, então manda para mim, vem para cá que eu vou pegar no peito, né, o jogador de futebol, deixa comigo. Aí ele manda pai, mãe, filho, cachorro, sogra, manda todo mundo. Aí quando eu chego aqui, eu falo, mas não precisava mandar tanto assim, né? Ué, mas você não queria paciência? Você não queria uma prova? Prova do quê? De que eu sou bom? Não. Prova de que eu tenho amor. Prova de que eu tenho no meu coração entendimento suficiente para entender que ninguém é melhor do que ninguém. E que estamos aqui para nos auxiliar no processo de evolução. Então, se eu sei mais, não é caridade ajudar quem sabe menos, é dever, é obrigação. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Mas não fazer o bem é um problema. Fazer o bem é uma necessidade, você tem que fazer, não é obrigação. Você tem que fazer o bem. Né? Então, ela vai se mostrar de todas essas formas. Então, onde se fundamenta o dogma da reencarnação? Então, eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês aqui. Quem é pai e quem é mãe? Um filho pede pão. Você dá para ele uma pedra? Ele está com fome. Ele chega em você e fala assim, mãe, me dá um pão. E você pega uma pedra e fala, toma. Você faz isso? Vocês acham que em sã consciência alguém faz isso? Ora, se nós que somos assim tão imperfeitos não fazemos isso com os nossos filhos, porque Deus, que é esse ser que me referi há pouco, infinitamente bom, justo, poderoso, faria por nós? Ele nos dá, não o que nós pedimos, mas o que nós necessitamos para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então, se nós estamos aqui nessa vida, tem que ter uma razão, tem que ter um propósito. Então, um bom pai deixa sempre aos filhos a porta aberta ao arrependimento. Lembra da parábola do filho
pródigo. O filho falou: pai, me dá a parte da herança. Aí o pai dá para ele, o que ele faz? Vou para a galera, né? Caiu no mundo, estourou toda a grana, ficou pobre, foi trabalhar lá na casa de pessoas que os animais na casa do seu pai eram mais bem tratados do que ele estava sendo tratado. E quando ele se vê naquela situação, ele se arrepende. E se arrependendo, ele faz o quê? Volta para a casa do pai. O que o pai disse? Ah, filho, você foi embora, agora o azar é seu, você que se exploda. Agora você vai ter que camelar na vida. O pai fez isso? Não. O pai deu uma festa, mandou matar um boi, mandou chamar muita gente para receber o filho. Por quê? Porque o filho estava perdido e se achou. Agora o outro irmão dele que estava lá, que ficou com o pai ralando o tempo todo, trabalhando, falou assim: poxa, meu pai nunca fez uma festa para mim. Meu pai nunca disse para mim que isso era importante. Ele não estava perdido. Ele estava junto com o pai. O pai não precisava fazer isso, mas ele demonstrou egoísmo. Ele demonstrou falta de amor, de caridade para com o irmão. Ele demonstrou falha naquele sentimento máximo. Se coloque no lugar do seu irmão. Ame ao seu próximo. Então, ora, se Cristo ensinou isto, por que alguém que comete um erro nesta vida está fadado ao fogo eterno do inferno? Onde está a afirmação de que nenhuma das suas ovelhas seriam perdidas? Onde? É para a gente pensar. Então, a razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aquele cujo melhoramento não depende deles mesmos. Aí alguém vai me dizer: não, mas sempre depende da pessoa. Só sabe o que é passar fome quem passou fome. Só sabe o que é perdoar quem de verdade precisou perdoar. Só sabe o que é ter paciência quem precisa ter paciência. Fora disso, é conjecturação, é tese. E na hora do vamos ver, é que as coisas vão se dar. É por isso que Paulo dizia, o apóstolo: eu não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero. Ele quer fazer o bem, mas não consegue. E ele não quer fazer o mal, mas faz o mal. Porque dá trabalho fazer o bem. Muito trabalho. Né? Então, somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Este Deus que eu acredito, que nos ama infinitamente, que nos deixou o seu Filho amado como modelo e guia para que seguirmos, eu não creio que Ele me deixará no fogo eterno do inferno se eu errar. Ele dirá: meu filho, as suas responsabilidades pelos seus atos. Assim como nós dissemos a um filho, o pai que ama um filho e vê que ele fez bobagem, ele fala assim: eu te perdoo, mas você vai ter que corrigir a bobagem que você fez. Não é assim? Ora, se nós fazemos isso, o que dirá realmente Deus que está nos céus? Então eu pergunto para vocês: vocês acreditam então que existe vidas passadas? Sim ou não? Ah, essa eu consegui dar pegadinha do malandro. Não existem vidas passadas. O que existe são corpos passados. Porque a vida é uma só. A vida é do Espírito. Não tem muita gente que diz: ah, mas Jesus voltará. Como ele pode voltar se ele nunca foi? Jesus sempre esteve conosco, em Espírito. E se você não acreditar, feche os teus olhos. Faça uma oração de verdade, sentida. E você vai sentir o seu coração tocado. Porque Ele está sim conosco. E foi a promessa que Ele nos fez. Então, não existem vidas passadas. O que existem são corpos passados. Porque a vida é infinitamente reencarnada. Troca-se de corpo. Mas o Espírito é o mesmo em inúmeras possibilidades para o aprimoramento. Para a evolução. Né? Então, como a gente poderia definir vida passada? As vidas passadas são capítulos ocultos da nossa história, revelando a riqueza de experiências que moldaram as nossas almas ao longo de eras. Chico Xavier vai ter um slide que eu vou colocar aqui,
Daqui a pouquinho que ele vai falar isso. A reencarnação é o espelho da justiça divina. Olha o que eu falei lá no início. Visto que não há uma só vida material para o encarnado, mas várias delas. Em cada uma experimenta-se uma diversidade de obstáculos. Tudo para aprimoramento espiritual. Nada acontece por acaso. Logo a pergunta que eu faço é: vocês estão aproveitando a existência presente? Ai, como eu gosto de fazer essa pergunta. Eu me faço ela todo dia, né? Aí eu falo, eu também estou aproveitando, eu deveria ter feito isso, feito aquilo. Aí os bons espíritos me ensinam, sabe o quê? Que o bom cristão não é aquele que é bom, mas é aquele que se esforça para ser bom. Porque nós ainda não somos esse ser perfeito. Estamos estudando a perfeição. Então nós estamos nesse processo constante de aprimoramento. Né? Então, Chico Xavier, ele tem um postulado de reencarnação. Ele diz assim: quanto mais eu estudo os temas naturais da vida, mais me conscientizo da minha ignorância. Aristóteles dizia: tudo sei, que nada sei. E é verdade, quanto mais você estuda, mais você sabe que não sabe. Quando começo a estudar essas questões aqui, que começam a vir os filósofos, que começam a vir as questões comparativas de um fato com o outro, eu falo assim: está surtando, está bugando a cabeça. Porque você realmente não sabe. Você pensa que sabe. Você sabe uma parte dela. Né? Então, Chico Xavier diz que quanto mais ele estuda, mais ele se convence realmente dessa vontade de Deus e dessa reencarnação. E é por isso que ele diz assim, sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo respeito às demais religiões, eu não vejo uma explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. Vejam que ele vai além. Uma explicação sensata. Se eu vier discutir esse assunto sob o ponto de vista dogmático, o assunto está acabado. É assim porque é assim, não se discute. Mas não é o que estamos colocando aqui. Não é o que a doutrina espírita nos ensina. Jesus nos ensinou: conheça a verdade e a verdade os libertará. Allan Kardec parafraseia esse ensinamento dizendo: amai-vos e instruí-vos, porque é o conhecimento que nos liberta. É o conhecimento que abre os nossos horizontes para enxergar o que antes para nós estava invisível, porque a falta de conhecimento não nos permitia enxergar. Não é? Então, com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça, de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico, pobre, capitalista, proletário, chefe, subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Onde está mais justiça do que em tudo que estamos aqui colocando? Não é? Tem mais alguns slides, só aferindo o que é. Eu vou deixar esse material com o meu colega. Tem um link que eu deixei de Chico, onde ele tem um trecho que ele fala da justiça das aflições e também da reencarnação. O que eu posso dizer é o que o colega disse aqui na abertura. Ele falou dos cursos, não foi isso que você falou? Convidando-nos. Eu lecionei nessa casa muitos anos, veja aqui alguns dos meus alunos, né, até os colegas aqui. Cadê a Silvana? Aqui, deve estar lá para cima, né? É a outra Silvana. A outra Silvana. Mas enfim, e eu posso dizer a vocês, Jesus dividiu a história em dois momentos, não foi? Como é que ele dividiu a história? Antes dele e depois dele. Eu posso dividir a minha história de vida antes do conhecimento doutrinário e depois do conhecimento doutrinário. Não que eu seja o dono da verdade, conhecedor de todas as coisas, pelo contrário. Hoje, eu me esforço muito para trabalhar uma palavrinha pequena, chamada humildade, para compreender que eu sempre terei a aprender de outro homem, de outra mulher, porque a nossa vida é uma faculdade na qual todos estamos em constante aprendizado. Então,
muitos dos senhores, com certeza, estão anos-luz à minha frente. E eu só posso agradecer a Deus por me ter dado a oportunidade e o privilégio de me reunir com todos vocês, a quem chamamos de amigos, para trabalharmos de um tema tão relevante quanto este, e rogando a Deus que oriente a cada um dos senhores e das senhoras para que possa encontrar nos ensinamentos da doutrina espírita o consolo que eu encontrei na minha vida. Muita paz a todos, um beijo no coração. Obrigado, gente.